Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi fazer o exame que se chama estudo urodinâmico. Então fica aí que eu vou te contar tudinho. Bem-vindos, eu sou Rafaela Belém, fisioterapeuta pélvica, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como foi fazer o exame que se chama estudo urodinâmico. Mas antes, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Então, a gente que é fisioterapeuta pélvica, a gente trabalha com essa questão, então, da bexiga, né? Muitos pacientes eu já atendi que já fizeram esse exame, outros que ainda vão fazer, e alguns, inclusive, que eu pedi para entrar em contato com o urologista para estar fazendo esse exame, né? E então chegou a minha vez de fazer esse exame, né? Eu sabia alguma coisinha assim do pessoal relatar e tal, né? Mas não sabia exatamente como funcionava, né? Então eu senti na pele como foi fazer esse exame e eu vou contar aqui então. Para começo de história, então, eu precisei fazer esse exame porque quem já me acompanha aqui no canal ou lá no Instagram sabe que eu precisei fazer uma cirurgia de endometriose e eu fiz então dia 12 de abril desse ano, 2023. E durante ali a cirurgia, eles viram que então tinha um foco de endometriose numa das inervações da minha bexiga e precisava retirar esse foco, né? Então essa inervação acabou indo junto e eu acabei ficando com dificuldade para esvaziar toda a minha bexiga, né? Aí então eu voltei no cirurgião, né, que fez a cirurgia de endometriose, e ele então pediu para eu estar fazendo esse exame pra gente saber realmente como que a minha bexiga estava se comportando, né? Não só por essa questão de eu estar com dificuldade de fazer xixi, mas também pela questão de que em alguns momentos, se eu fizesse determinado esforço, como espirrar, tossir ou dar muita risada, acabava escapando uma gotinha, né? Então isso tudo a gente consegue estar também analisando ali nesse exame. Quando a gente vai no banheiro fazer xixi, o certo mesmo é quando você senta no vaso, o xixi começa a sair e faz assim, ó. E o meu faz assim. Conseguiram escutar aí? Então, na verdade, o fluxo da urina ele deve ser contínuo, né? Ele deve fazer um pico, descer e terminar, né? E aos pouquinhos ir terminando. Mas é uma coisa rápida, né? Leva alguns segundos. E no meu caso, tá demorando mais. E no finalzinho ali ele fica saindo um jatinho bem leve, sabe? Bem pequeno assim. Então, isso tudo que a gente conseguiu analisar ali nesse exame que eu fiz. Nesse exame, então, é possível a gente analisar tanto durante o enchimento quanto durante o esvaziamento, a gente consegue analisar as pressões que tem dentro da bexiga, dentro do próprio músculo da bexiga e também do abdômen, tá? Então, quando a gente faz esse exame, é possível a gente analisar essas questões aí. Inclusive, no momento que a gente tá fazendo xixi, a gente consegue saber qual é a curva, né? Quanto que é o fluxo do xixi em tempo, digamos assim, né? Então, isso tudo é possível analisar e aí o médico consegue ali dar o seu parecer. Então, eu cheguei na clínica com a bexiga cheia, né? Aí, então, a secretária me deu um comprimido de antibiótico como profilaxia, né? Para evitar que acontecesse alguma infecção ali por conta de estar passando as sondas, né? Tomei e eu tava com a bexiga cheia, então, para fazer a primeira etapa do exame. Aí, então, você senta numa cadeira específica, né, para isso. Aí tem, então, um jarrinho embaixo e uma balancinha. Você senta ali, né, se tira toda a roupa, você fica sem a roupa da parte de baixo, né, sem a calcinha, sem a calça. E aí você senta ali e ela, então, pede pra você
ou melhor, ela pede para você fazer xixi, só que ela sai da sala. Isso foi uma enfermeira nesse momento, tá? Então ela saiu da sala, eu fiquei sozinha para eu me sentir confortável ali, né? E relaxar bem e conseguir fazer o xixi do jeito que eu normalmente faço. Aí fiz o meu xixi ali e tal. Aí então depois ela pega o jarro, né, e vê a quantidade de urina que tem ali. E o gráficozinho também anota como foi a curva do xixi, né? Pra ver se a curva então ela foi uma curva normal ou se teve uma curva ali com alguma alteração. Essa primeira etapa do exame se chama urofluxometria. E a segunda parte do exame se chama então cistometria, que é analisado o enchimento da bexiga. E a terceira etapa do exame se chama fluxopressão, onde é analisado então o esvaziamento da bexiga. Aí então nessa segunda etapa o médico ele entra na sala, conversa com você, explica como vai funcionar o exame, né? E aí sim, ele pergunta se tem alguma dúvida, enfim, e aí então ele começa todo o procedimento. Então eu continuei ali naquele mesmo lugar, só que eu deitei, é um negócio que você senta para fazer o xixi, mas você pode deitar também. Aí eu deitei com as pernas elevadas, assim, tipo posição ginecológica. E ele me explicou que ia então passar uma sonda maior pela minha uretra, que é por onde sai o xixi, né? Pra então esvaziar por completo a minha bexiga. Pra daí então a gente conseguir fazer a primeira etapa do exame. Senti um leve desconforto só, mas bem suportável, bem tranquilo. Aí então esvaziou toda a minha bexiga, a enfermeira foi lá e jogou fora o tanto de urina que tinha ainda da bexiga, né? Jogou fora e voltou com o potinho e colocou no mesmo lugar. Aí então ele tirou essa sonda mais grossa e passou uma sonda bem fininha pela minha uretra. Também não, essa sonda mesmo eu não senti nada. E depois ainda ele passou uma sonda ali no meu canal anal. Essa sonda no canal anal é para justamente captar a pressão do abdômen, tá? Então por isso que precisa colocar essa sondinha ali atrás também. Mas também foi bem tranquilo, bem suportável. E aí então depois que ele fez todo esse procedimento, eu voltei a sentar. Aí ele começou a passar o soro para ir para a bexiga, né? Que é o soro que enche a bexiga. E me passou a orientação de que no primeiro desejo de urinar, eu já teria que avisar ele, então, né? Aí foi enchendo e tal, enchendo. Foi quando eu comecei a sentir uma leve vontadezinha de fazer xixi, avisei ele. E nesse momento, então, eu já tava sentada, tá? Na posição para fazer xixi. E aí depois, ainda, ele faz um outro teste. Ele pede, então, para eu tossir, né? Encher bem o pulmão de ar e tossir bem forte. Eu fiz isso 3 vezes. E depois ainda fazer a valsalva. O que é a valsalva? É você assoprar na mão, fazer assim, ó, sem deixar o ar escapar, tá? Você faz uma pressão bem forte aqui na mão. Isso tudo é para analisar se escapa xixi durante o enchimento, durante a tua bexiga ali já tá um pouco cheia, sabe? E aí depois eu passei para a posição em pé. Aí na posição em pé a gente fez o mesmo procedimento. Eu enchi bem o pulmão de ar, tossi e depois eu fiz a valsalva também, tá? Pra ver se existe escape de urina aos esforços aí, tá? Que muita mulher acaba perdendo xixi quando tosse, quando pula, quando espirra, quando dá risada, né? Então, aí é um momento, então, que faz parte do teste ali, né? Do exame, que faz parte do exame para analisar se tá tendo escape de urina ou não aos esforços. Aí, então, eu senti realmente o desejo de urinar. Eu avisei o médico, né? Então, tanto ele, daí ele para ali o soro, se eu não me engano, daí tanto ele quanto a enfermeira saem da sala novamente e me deixaram sozinha para eu estar fazendo então o xixi. Só que eu continuei com a sonda fininha ali na uretra, então foi bem difícil para fazer xixi, ao menos para mim.
eu demorei para começar a fazer o xixi e tive dificuldade para o xixi sair, né, por conta dessa sonda. Aí quando eu terminei de urinar, eles voltaram para a sala, aí analisaram lá a quantidade que eu tinha urinado e a quantidade de soro que entrou na bexiga, e daí eles fazem ali uma continha, né, para diminuir o tanto de soro que entrou e o tanto de xixi que eu fiz, para ver a diferença que ficou na minha bexiga, que seria o resíduo miccional que eles falam. Aí então a enfermeira foi lá e jogou fora o que tinha no jarro, depois ela voltou com o jarro novamente, aí ela mesma tirou as sondas, né? Tirou a sonda da minha uretra e do meu canal vaginal, e aí pediu para eu fazer xixi novamente ali no jarro. Aí então o meu exame terminou ali. Eu fui no banheiro, me sequei, coloquei a roupa, aí eu fiquei aguardando então o médico me chamar para estar me explicando sobre o resultado do exame. Então esse foi o meu relato com relação a esse exame, né? O estudo urodinâmico. E agora eu quero saber de você aí, você que já fez esse exame. Comenta aqui, escreve aqui nos comentários como foi para você fazer esse exame. Porque assim a gente consegue ajudar muitas mulheres, muitas pessoas que ainda vão fazer esse exame, que têm ainda dúvidas como funciona, que tem um pouquinho de receio se vão sentir dor ou se não vão. Claro, eu já ouvi histórias de mulheres que falaram que foi bem desconfortável, mas assim, eu não senti dor, tá? A única coisa que foi ruim é porque você fica ali na posição ginecológica, né? E o médico fica ali olhando e passando as sondas. Mas com relação ao restante do exame, assim, é bem tranquilo. Então escreve aqui, e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu joinha e te vejo num próximo vídeo.